Bom, além do total, então, do mercado, que eu acredito que pode fazer um respiro e romper a média 8 semanal aqui no curto prazo, trazendo 4 a 8 semanas de alta até o final do ano, nós temos também, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui o dólar. Cadê o meu querido dólar? Aqui. Nós temos o DXY. DXY, pessoal, ele é o dólar contra um cesto de outras moedas do mundo todo. Então, contra a moeda euro, libra, esterlina, franco suíço, yuan chinês lá. Basicamente, nós temos isso daqui. E aí, eu analisando bem, né, eu acompanhei outros analistas gráficos. É uma coisa que eu gosto de fazer rotineiramente. Pego de manhã cedo e acompanho a opinião de outros analistas gráficos, até porque eu não tenho uma bola de cristal e eu também não sou dono da razão, nem tenho pretensão de ser. E eu vi essa alta aqui de um ano aqui, tá? Então nós temos essa alta do dólar desde a metade do ano passado até agora, extremamente forte. Prestem bastante atenção no dólar quando ele faz essas esticadas muito fortes, né? Muito verticais. Nós temos 3 esticadas do dólar, com movimentos muito fortes. O que se sucedeu depois desse movimento muito forte nos outros cenários aí? Bom, lá em 2008, no crash do subprime, nós tivemos um movimento lateral, bem amplo, onde com grande volatilidade ele fez uma movimentação. Naquela época o Bitcoin ainda não existia, tá? O Bitcoin passou a existir ali em janeiro de 2009, como conhecemos. Depois, agora ali em 2014 e 2015, nós tivemos também, depois desse movimento, um período longo de lateralidade com grande volatilidade, um movimento bem longo. E essa caminhada lateral, ela faz muito sentido, por quê? Porque para os próprios Estados Unidos não é bom que o dólar seja tão valioso assim. É importante que ele mantenha uma estabilidade global e que as moedas dos outros países consigam também ter o seu valor. Porque isso influencia muito o efeito de exportação e importação, tá? Eles têm dificuldades de fazer exportação se o dólar está muito fortalecido. Dessa forma, acredito que eles podem, o Banco Central Global, Mundial, junto com o Banco Central Europeu, aí, né, o Banco Central Americano, entre outros, aí, Banco Central Canadense, Australiano e assim por diante, podem fazer algum tipo de movimento que aí possa fazer um pouquinho de pullback desse grande movimento de alta. Então, talvez não traga um movimento lateral como esse daqui, porque nós estávamos numa situação econômica mais estável, mas ele pode trazer pelo menos um pullback dessa grande pernada do dólar. E se o dólar fraquejar, o Bitcoin tende a se valorizar, tá? Contra o dólar. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar lá desde 2004 e vou colocar uma linha até agora, até esse ano. Isso aqui é uma linha de longo prazo, tá? Um canal de alta do dólar de longo prazo. A gente pode até colocar aqui 3 meses, ó, para ficar melhor. 3 meses. Percebam que nos 3 meses, o dólar chegou aos 115 pontos aqui em relação à valorização, em relação a outras moedas globais, muito motivada pelo apertamento quantitativo, que vai continuar acontecendo até o final do ano, provavelmente pode chegar até os 5%, aí, 5 pontos base. E nós temos aqui uma barra que eu chamo de barra de exaustão, que é uma barra trimestral, pessoal, tá? Trimestral de exaustão do movimento. Vejam que quando esse trimestre ele chegou, tocou nessa resistência superior, ele criou uma sombra. E ele testou uma segunda vez agora,
na entrada desse próximo trimestre e rejeitou, criando aquilo que a gente chama de inside bar. E essa inside bar de 3 meses pode trazer um pullback, tal como aconteceu nesse movimento aqui, que aconteceu ali em janeiro de 2017. Que inclusive, em janeiro de 2017 até janeiro de 2018, quando teve esse pullback do dólar, foi o bull market do Bitcoin. Tá? Então, todo esse período aqui de janeiro de 2017 até janeiro de 2018, trouxe o bull market do Bitcoin. Porque o dólar se desvalorizou também. E também, por outros motivos, o Bitcoin conseguiu ter bastante adoção nesse período. Bastante interesse. Então, quando eu olho para esse gráfico aqui, tá? Para eu acreditar em rompimento, o rompimento ele não seria tão longe assim, porque já tem uma resistência do dólar aqui nos 120 pontos, que só aconteceu lá em julho de 2001. E aí depois teve a crise da bolha.com, né? Com a crise da bolha.com, o dólar perdeu valor. Então, se a recessão talvez seja confirmada pelo governo americano, e de alguma forma ele estabelecer alguma movimentação do mercado, a gente pode ter um pullback, que são alguns meses, tá? Talvez um trimestre, talvez 2 trimestres, um semestre, de pullback do dólar. Então isso aqui me chama muita atenção. Nós temos aí uma resistência no dólar de mais de 10 anos aí. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo bear trap tentando se formar no S&P 500 e afins. Bom, então, como é que funciona aqui para perder esse suporte aqui? Como é que funciona? Nós temos... Perdão. Nós temos um gráfico diário, pessoal, que perder a média 8 semanal. Tá? Então, o que eu acredito que vai acontecer? Nós temos a resistência trimestral. Deixa eu só colocar de novo ali a resistência trimestral, pessoal, que já fica mais interessante aqui para a gente avaliar, tá? Diário. Então, a projeção é que se a gente perder a média 8 semanal, o dólar venha a cair para 104. Se ele cair para 104, o Bitcoin vai subir, tá? Ele vai buscar lá os 25, 26 mil dólares, como eu falei para vocês, até 28 mil dólares ele pode. Então, a gente nas próximas semanas, provavelmente na próxima semana, o mercado já vai andar no semanal o suficiente para estabelecer se essas duas barras aqui vermelhas vão trazer uma terceira barra de rompimento aqui, que perca essa mínima aqui. Tá? Porque ele já está testando ele já testou aqui e rejeitou a resistência daqueles anos todos ali que eu mostrei para vocês, desse canal de alta do dólar. E aí o que acontece? Se daqui uma semana a gente perder os 109 pontos aqui no dólar, nós vamos provavelmente iniciar o movimento de respiro. Então, entre uma semana e outra semana, na minha opinião, nas próximas essa semana e a próxima semana, elas vão definir, para mim, pelo menos, como investidor, qual o posicionamento que eu vou estar. Se eu vou estar mais majoritariamente comprado em criptomoedas ou se eu vou estar majoritariamente exposto em dólar. Essa é a questão. Em 2 semanas eu vou saber que tipo de movimento aqui ele vai fazer. Se ele perder a média 8 semanal, ele vai começar a trazer lateralidade para o dólar. Então, vai ter volatilidade primeiro, obviamente. Pode retestar até uma segunda vez, mas ele tende a enfraquecer, tá? Tende a andar lateralmente por um tempo, tende a fazer um movimento enfraquecido. Um dólar enfraquecido fortalece o Bitcoin, tá? E aí acontece o seguinte. Eu não sei que tipo de movimento que os bancos centrais globais vão fazer para
enfraquecer o dólar, mas acredito que isso vai acontecer. Não sei como, não, porque eu não faço parte do Banco Central, mas eu acredito que com o Banco Central se aproximando, é o Banco Central Global, composto aí de vários países, se aproximando, eles podem fazer algum tipo de movimento que traça esse pullback aqui e que rejeite essa resistência que eu mostrei para vocês. Tá? Então é isso que eu tô de olho. Eu tô de olho num possível bear trap verdadeiro. O Bitcoin, né? Conforme eu falei ontem, né? Para mim isso aqui tá tentando iniciar uma alta de rompimento verdadeiro da média 8 semanal. Se o Bitcoin conseguir romper essa linha amarela aqui que eu tô trazendo para vocês, os $20.800, e o Ethereum ultrapassar os $1.380, a gente pode iniciar então essa alta de respiro, motivada muito também pela desvalorização do dólar. Tá? Então eu estou trazendo várias coisas aí, várias coisas em conjunto para vocês, para a gente pensar, né, para criar uma tese de investimento. E na minha opinião, faz valer a pena ficar exposto aos poucos em criptomoedas, mesmo no contexto de bear market. Tá? Claro que isso vai tudo ser influenciado muito pelos dados de payroll amanhã. Acabou de sair aqui o pedido de seguro inicial para o seguro-desemprego. Veio acima do esperado. Então isso é um ótimo sinal contracionista. Isso traz mais alta para os mercados. Então um alívio de alta para os mercados, porque os mercados pensam, porra, agora finalmente o número de desemprego está subindo. Porque quando a gente está dentro do fator contracionista, a gente quer informações negativas econômicas. Se a gente estivesse na ponta do bull market, a gente gostaria de ver notícias expansionistas. Então o mercado ele reage positivamente, ou seja, o mercado de volatilidade e de ativos de risco, ele reage positivamente a dados econômicos que vão condizentes com o contexto macroeconômico e com as intenções do Banco Central. Então, se agora acabou de sair, né, o número de pedidos de desemprego por seguro-desemprego está mais alto do que estava sendo esperado pelo mercado, isso significa que é um dado positivo para o mercado volátil subir. Tá? É um dado muito positivo para o mercado subir. Tanto é que está voltando a fazer um doji, né? O mercado estava ensaiando uma queda e agora está fazendo uma recuperação de altinha aí no curto prazo. Deixa eu ver o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos aqui, ele já começou a querer subir aqui. Tá? Então ele já começou a querer subir. E o mais importante, né? Durante um bear trap, o que a gente não pode ver é a perda da segunda barra, da mínima da segunda barra, que é essa perda aqui, ó. Tá? Então, desde que ele não perca a mínima da segunda barra, se estabelece que isso aqui é um início de tendência de alta, de curto prazo. A média 8 vai ser testada agora. Então, se a gente desenhasse a média 8 semanal aqui para frente, jogasse ela para frente aqui, ela vai ser testada. Então estamos entre 1 a 2 semanas do rompimento da média 8 semanal para cima. Se não tiver uma semana engolfando esse movimento semanal aqui, então se nós tivermos uma nova alta semanal na semana que vem, na minha opinião isso aqui vai ser um bear trap estabelecido semanal. E aí a tendência é que ele tente voltar pelo menos ao topo anterior. Tá? Pelo menos ao topo anterior nas próximas 8 semanas aí, até dezembro, por aí. Tá? E lateralize, né? Traga um movimento de lateralização. Isso seria muito positivo para o Bitcoin.